Quem tem filhos morando fora do Brasil sabe que ensinar português é um desafio. Não adianta, não é fácil para ninguém. Mas para facilitar a nossa vida, a Núria Saldanha conversou com quem entende do assunto. Professores, pesquisadores e, claro, pais. Ter contato com 2 ou mais línguas nos primeiros anos de vida é uma das melhores formas de se tornar fluente. Mas em casas com diferentes nacionalidades ou de famílias brasileiras morando nos Estados Unidos, pais e mães sabem que essa não é uma tarefa fácil. Os pais se preocupam em preparar os filhos para a escola, e as escolas dos Estados Unidos não são planejadas para famílias bilíngues, diz Cynthia Corr, pesquisadora e professora da Universidade de George Washington. Há 10 anos, ela acompanha o desenvolvimento bilíngue de filhos de imigrantes de 2,5 até 9 anos de idade. Quando nascem, os bebês já conseguem perceber o ritmo, os sons e a entonação. E as crianças que vivem em lares bilíngues conseguem identificar muito cedo as diferenças entre as 2 línguas que elas escutam, diz Cynthia. Ela conta que a melhor coisa para ajudar os filhos nesta jornada é conversar com eles na língua nativa dos pais. Durante o estudo, Cynthia também identificou outros fatores de sucesso no aprendizado. São crianças que escutam muito as 2 línguas e que tiveram acesso a pessoas nativas de cada uma e que usam os 2 idiomas porque eles precisam falar com alguém que não entende o inglês ou porque os pais estabeleceram regras em casa para o uso das línguas. Além de ser um diferencial para o futuro no mercado de trabalho, falar uma segunda língua também aumenta a capacidade de concentração e aprendizado. Mas, segundo a pesquisadora, os estudos mostraram que os benefícios sociais são ainda mais poderosos, como, por exemplo, a capacidade de se conectar e estabelecer laços com a família. Lígia e o marido moram nos Estados Unidos e os filhos deles frequentam escolas americanas. Mas em casa, o idioma oficial é o português. Quando a gente vai para o Brasil, não tem aquela coisa da gente ficar traduzindo para eles o que eles podem ter, a interação com a avó, com os primos. Você precisa da língua para você ter relação com as pessoas. Nos fins de semana, os filhos de Lígia ainda frequentam as aulas da Brace, onde convivem com a língua e a cultura do Brasil. A associação foi criada por um grupo de mães na Virgínia em 2005. No começo, elas reuniam os pequenos em casa mesmo, mas o projeto cresceu. Foi preciso alugar uma escola e contratar professoras para atender 100 alunos de 3 a 17 anos. Todo sábado, então, as crianças são imersas num pedaço verde e amarelo, de brincadeira, leitura, literatura, muito de cultura brasileira, música e os jogos que marcam a infância do que é ser criança no Brasil. Casada com um americano, Renata também leva os filhos às aulas da Brace. O mais velho, Mylon, frequenta o grupo há mais de 8 anos e, apesar de não visitar o Brasil com frequência, domina bem o português. Eu me sentia sozinha no mundo falando português com meu filho e, de repente, encontrei uma pessoa, uma comunidade que entendia essa minha necessidade tão visceral de falar português e manter o português. Quando escuta o português em casa e em outros ambientes, a criança aprende a língua com maior facilidade. Por isso, é importante ter contato com as pessoas que falem o mesmo idioma. E nem precisa ser numa escola. Reuniões familiares, grupos de leitura ou brincadeiras funcionam muito bem. Vem dançar com a gente, vem. Outras dicas simples. Leia livros em português, falando e apontando para as imagens. Use diferentes palavras. Preste atenção no que a criança está interessada. Se ela está puxando um carrinho, por exemplo, fale sobre o carro. E o mais importante de tudo, fale na sua língua nativa.